Esta Santa Eucaristia será aplicada por alma de Manuel Alves do Álamo e familiares defuntos, por alma de Zilda Freitas e familiares defuntos e pela saúde de seu marido José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tulare, Califórnia, também por alma de Mário Rocha e sua esposa Natalina Alves Rocha, barbarenses falecidos em Santa Clara, Califórnia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos, uma vez mais, reunidos no amor de Cristo. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Décimo primeiro domingo do tempo comum. Na primeira leitura, tendo sido libertado por Deus da escravidão do Egito e a caminho da terra prometida, o povo de Israel chega ao deserto do Sinai, onde o Senhor, através de Moisés, lhe propõe uma aliança que transformará para sempre a história. Na segunda leitura, segundo a teologia do Novo Testamento, por causa do pecado, todos estamos sujeitos à justiça de Deus, que, por ser justo,
não pode deixar sem resposta tal hostilidade. A essa resposta é dado o nome de a ira de Deus. Mas Deus é também e, sobretudo, misericórdia, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É desse amor, revelado em Jesus e manifestado na sua cruz, que Paulo hoje nos fala na carta aos Romanos que temos vindo a escutar. Evangelho. Nos domingos anteriores, Jesus falou-nos do reino de Deus e realizou gestos que, ao resgatar o ser humano do domínio do mal, manifestam a chegada desse reino. É neste contexto que acontece o chamamento dos apóstolos. Mais do que da vocação em si, São Mateus fala-nos da razão e da finalidade desse chamamento. As leituras serão proclamadas, cantadas e rezadas pelos irmãos Manuela Mendes, Zélia Pires, José Maria Saldanha e Manuela Cota. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre as asas da águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Servi o Senhor com alegria.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. A liturgia deste 11º domingo do tempo comum fala-nos da eleição. Esse segredo misterioso do coração de Deus que chama e envia alguns para o seu serviço. É importante que cada um de nós não se sinta apenas agraciado por ter sido eleito desde sempre para pertencer a este povo eleito, a Igreja, mas se sinta comprometido com o projeto de Deus. Todos nós aqui, a maior parte fomos batizados, todos fomos batizados e a maior parte fomos crismados. Não é? Portanto, é preciso reativar o Espírito Santo que recebemos no crisma, que é um Espírito Santo que nos envia ao apostolado, que nos envia à missão.
A memória do povo de Israel leva cada crente a saber reconhecer o amor de Deus para consigo mesmo. Este amor é um amor de predileção. Esta predileção levou a que a relação entre Deus e o povo fosse vista na perspectiva de uma aliança eterna, como afirma Jeremias, onde Israel seria propriedade especial do Senhor entre todos os povos, como afirma o livro do Êxodo. É este amor de Deus que faz despertar o chamamento de alguns para uma missão particular de serviço ao projeto de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com os profetas e, por fim, com o seu Filho Jesus Cristo e os seus apóstolos, cuja eleição hoje o Evangelho nos apresenta. O Evangelho que estamos a ouvir é o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é muito sensível à vida interior das multidões. Nem sempre estar acompanhado significa estar imune à solidão. Mateus dá conta do sentimento de Jesus sobre as pessoas que o seguiam. Diz aqui, encheu-se de compaixão porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E depois convida os discípulos a rezar por elas. A seara é grande. A seara o que é a seara? A seara é o mundo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara, a Deus que criou o mundo, que mande trabalhadores para a sua seara. A missão da Igreja nasce deste sentimento de compaixão de Jesus, que não quer deixar ninguém abandonar o seu destino, sem o alimento capaz de nutrir a alma e sem a palavra iluminadora que conduz a uma boa orientação de vida. Jesus tem consciência da sua missão em terras de Israel, mas quer alargar esse plano a todas as nações, após o seu regresso à casa do Pai. Para isso, prepara alguns dos seus discípulos para se tornarem apóstolos, quer dizer, enviados à seara, enviados ao mundo. Escolhe 12 pessoas muito concretas e cujo número evoca as 12 tribos de Israel. Os 12 serão o pilar do novo povo de Israel, a Igreja, e neles se apoiará o testemunho futuro da Igreja de Cristo. Diante desta palavra, devemos sentir-nos interpelados a reavivar, a reativar o nosso sentido de apostolado. A gente às vezes esquece isto. A gente fomos crismados para quê? Às vezes dizia-se antigamente, eu vou-me crismar para casar. Não, podes casar sem crismar. Tu és crismado para te tornares apóstolo de Cristo, na seara do Senhor, que é o mundo. Na seara do Senhor, a minha vocação, eu descobri que era ser padre. E cada um dos meus irmãos tem a sua vocação, tem o seu chamamento. Nós somos enviados a este mundo, enviados à seara, que é o mundo, que é a nossa vida. Sermos apóstolos, sermos evangelizadores, sermos testemunhas, sermos mártires de Jesus. Deus precisa de mãos generosas para trabalhar na sua seara. E se a nossa primeira missão é rezar para que as mãos generosas apareçam, e temos uma razão forte, hoje temos um jovem que vai ser ordenado sacerdote, o Fábio Silveira, do Pico. Portanto, a nossa segunda missão é também oferecer-nos a nós próprios para esse trabalho apostólico, cada um na sua vocação específica e de acordo com os dons concedidos de forma singular a cada pessoa. O sonho missionário de chegar a todos só será possível quando todos os batizados se sentirem chamados e enviados para a missão evangelizadora. Jesus quer continuar a precisar de cada um de nós para poder tocar na vida das pessoas. Outro dia tive um encontro com o núncio apostólico, o representante do Papa, quis ter uma conversa com os padres. E ele é assim, uma pessoa muito afável, uma pessoa com um sentido de humor muito, muito grande. E ele contou então que descobriu qual era verdadeiramente a sua missão numa procissão do Santíssimo Sacramento. Ele levava o Santíssimo Sacramento debaixo do pálio e ia a contemplar também o tapete de flores. E ele depois lembrou-se assim: isto é a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus está aqui em cima, e eu sou o burrinho.
E depois ele contou a anedota. O burrinho da entrada solene em Jerusalém chegou a casa e disse à mãe: "Oh mãe, olha, eles fizeram um tapete maravilhoso, com palmas, com flores, com mantos. Foi maravilhoso o que eles fizeram para mim." E a mãe do burrinho disse: "Tu és mesmo burrinho. Tu não vês que o tapete não era para ti, era para o Senhor que ia sobre ti." Mas foi aquele burrinho que levou Jesus a entrar na vida daquelas pessoas. Nós também somos este burrinho. Somos chamados a entrar na vida das pessoas com o Senhor Jesus, com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. A última frase deste Evangelho: "Recebestes de graça, dai de graça", define a gratuidade que deve pautar a generosidade de cada um. Tal como o Senhor nos dá tanto, assim nós devemos comunicar e fazer frutificar os dons recebidos. Há uma corrente ininterrupta de graças divinas que temos do dever de preservar e dar continuidade, de forma a que a mensagem cristã não se dilua num mundo que cada vez mais procura silenciar esta mensagem e desacreditá-la. Por isso que as nossas mãos, os nossos corações, o nosso falar possam ser sempre uma expressão visível da compaixão de Jesus pelo seu povo e uma continuação da sua atividade profética e salvífica na história dos homens. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado no não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós quando éramos pecadores, peçamos com toda a confiança. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que os escuta e se converte, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que por fragilidade caíram em pecado e pelos que para salvar outros se deixam matar,
Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Rezemos também como comunidade, como Igreja Católica Universal que somos. Rezemos também pelo Fábio Silveira, um jovem que hoje vai se entregar totalmente a Jesus Cristo no sacerdócio, para que nunca perca pela vida fora a alegria deste grande dia da sua ordenação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhe mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Mário Rocha e sua esposa Natalina Alves Rocha, Zilda Freitas e familiares defuntos, e Manuel Alves do Álamo e familiares defuntos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Diz o Evangelho de hoje: recebestes de graça, dai de graça. Ou seja, nós recebemos de Deus um manancial de graças. Por mais anos que vivamos aqui nesta terra, nunca poderemos estar agradecidos. Por isso, recebestes de graça, dai de graça. É o apelo à generosidade que Nosso Senhor nos deixa. Sejamos generosos. Demos, mas mais do que dar demos a nós próprios. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós vivais e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Deus, de ti
Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Deixe sentar um pouco. Para não me esquecer, no próximo domingo será a missa da catequese na Mata da Serreta, portanto o encerramento da catequese, a entrega dos diplomas do Crisma àqueles que se crismaram, portanto, já devidamente assinados pelo Vigário Episcopal, e também a entrega do Pai Nosso e o encerramento da catequese. Portanto, faz-se aqui um apelo, depois haverá um almoço partilhado das famílias, mas isso é aberto a toda a comunidade, portanto pede-se a todos os irmãos aqui da comunidade que participem e tragam um doce ou um salgado. E participem também. Depois a seguir à missa, o almoço partilhado, depois já há uma série de jogos. Na reunião de catequistas outro dia combinámos, portanto o professor Saldanha vai mandar a mensagem, não é? Vai mandar a mensagem para todos os catequistas, para lembrar o que vai ter lugar naquele dia. Portanto, no próximo domingo não há missa aqui. Haverá na Mata da Serreta às 11 horas. Portanto, hoje há a ordenação do Fábio Silveira na Sé Catedral às 4 da tarde. Vão estar aqui alguns membros, não é? Vai estar também, não é? Não. Mas quem vai estar aqui? O Raul, mais o professor Saldanha, mais e um da Filarmónica, não é? Antigamente isso vinha cá acima, agora a Serreta vai lá abaixo. Pronto, às 4 da tarde. Se não puderem estar, rezem uma Ave Maria por ele, pelo Fábio Silveira. Ora, eu tenho aqui uma mensagem de agradecimento do Jorge Gomes e da Sandra Gomes, que pediram para ler aqui à comunidade. Caros irmãos e irmãs, permitam-me que vos dirija algumas palavras desde nossa casa de família aqui em Boston, na costa leste dos Estados Unidos, onde hoje nos encontramos.
lamentando sinceramente não poder estarmos presentes convosco neste domingo para entregar estas palavras pessoalmente. Teria sido para nós uma grande honra e um enorme gosto em ver o retábulo do nosso lindíssimo altar-mor de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta. Ainda assim, não quisemos deixar passar esta ocasião sem vos transmitir umas palavras de proximidade e de profunda gratidão. Em nome da Comissão de Nossa Senhora dos Milagres da Costa Leste 2026, queremos agradecer sinceramente a todos pela generosa confiança e fé que a nossa querida comunidade da Serreta depositou em mim, no meu marido, Jorge, e em todos os membros da nossa Comissão, para ajudar a angariar fundos destinados a restaurar o nosso lindo altar-mor e concretizar esta visão. Para ser franca, foi um desafio enorme, mas para o qual estávamos pessoalmente preparados. Orámos e pedimos a Nossa Senhora dos Milagres que nos guiasse e acompanhasse durante todo o processo, e ela nunca nos abandonou. A nossa fé e a intercessão dela abriram os corações de todos aqueles que contribuíram para a nossa causa, de uma forma ou de outra. Os nossos corações estão repletos de imensa alegria e gratidão. Formámos uma comissão incrível, composta por naturais da Serreta, que trabalharam incansavelmente ao nosso lado para garantir que o nosso evento fosse um sucesso. E foi um sucesso estrondoso. O evento contou com a presença de mais de 400 convidados, angariámos mais de $52 mil no total bruto e recebemos um volume recorde de doações durante o evento. Além disso, todas as rifas e arrematações realizadas bateram recordes na história dos eventos de angariação de fundos da nossa comunidade portuguesa. Os vossos conterrâneos da Serreta trabalharam em perfeita sintonia por todos vós, não apenas na preparação do evento, mas também no contacto com doadores e comunidades portuguesas vizinhas, promovendo a nossa causa e a missão de Nossa Senhora dos Milagres. A resposta que recebemos foi incrível e constitui um belo testemunho do que a nossa comunidade consegue alcançar quando nos unimos num espírito de generosidade e amor. Sentimos imensamente orgulhosos da nossa comunidade da Costa Leste pelo apoio prestado a nós e à nossa causa, uma causa tão querida, especialmente por mim e pelo Jorge. Embora eu tenha nascido e resida aqui nos Estados Unidos, fui criada com uma devoção imensa a Nossa Senhora dos Milagres e também à nossa Serreta. Meu pai costumava contar muitas histórias sobre a história da nossa igreja, como as pessoas costumavam ir à igreja descalças na época em que ele crescia, o significado da festa anual realizada em setembro e como Nossa Senhora dos Milagres sempre atende a cada oração que lhe fazemos, de uma forma ou de outra. Pode não acontecer quando queremos ou precisamos, mas a oração será atendida à maneira dela. Lembro-me da primeira vez que meu pai me levou para visitar a nossa igreja, quando eu tinha apenas 10 anos. Hoje, ao fechar os olhos, ainda consigo sentir o cheiro do incenso que queimava na igreja naquele dia e ouvir os ecos das vozes dos fiéis atrás de nós. Pessoas que achavam estar sussurrando baixinho enquanto trocavam cumprimentos com os vizinhos sentados por perto. Lembro-me até de que o sino da igreja começou a tocar alto assim que me sentei no banco com a minha família. Hoje, meu marido e eu ouvimos o toque desse sino o dia todo da nossa segunda casa aqui na Serreta. E sempre que o ouço, sou transportada de volta àquele dia. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo assim que olhei para aquela estatueta de Nossa Senhora dos Milagres do altar-mor. Lembro-me de pensar, como pode uma imagem tão pequena ter uma presença tão imponente em toda a Ilha Terceira e até mesmo no mundo todo, apesar de estar situada na menor das freguesias rurais com menos de 300 habitantes. Lembro-me também de ver pessoas caminhando descalças com o terço nas mãos e caindo imediatamente de joelhos diante do altar-mor, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto inclinavam a cabeça em silêncio e faziam um sinal da cruz. Meu pai se aproximou e me explicou que eram peregrinos prestando homenagem a Nossa Senhora dos Milagres, por ter concedido bênçãos e atendido às suas preces. Foi a primeira vez que senti o grande poder da nossa fé. E como a nossa conexão com ela pode mover montanhas. Nossa fé e espiritualidade nos ajudam a superar os obstáculos da vida. E no mundo de hoje, parece que esses obstáculos se multiplicam a cada dia.
A fé nos proporciona uma perspectiva diferente sobre a vida e sobre a maneira como escolhemos vivê-la. Os problemas aparentemente insuperáveis que todos enfrentamos em nossas vidas e famílias ganham um novo sentido por meio da fé. E, embora às vezes duvidemos disso, estas dificuldades acabam se transformando em oportunidades de crescimento. Nossa fé é a nossa âncora. Nossa fé é coragem. Nossa fé é confiar no presente. Nosso altar-mor, recém-restaurado, não serve apenas de abrigo para a pequena imagem de Nossa Senhora dos Milagres. Ele simboliza, na verdade, o poder incrível de uma fé inabalável, a convicção de que todos os desafios da vida podem ser superados com amor incondicional, perdão, devoção e confiança em nossa fé. Hoje, nossos corações transbordam de alegria e gratidão pelo desafio que enfrentamos ao buscar apoio financeiro para a nossa Igreja. Essa experiência fortaleceu ainda mais o nosso compromisso com a nossa Serreta, com a nossa comunidade e, muito especialmente, com Nossa Senhora dos Milagres. Nossa causa tornou-se um marco de que todos podemos nos orgulhar muito. Graças a vocês e a todos que contribuíram, alcançámos o topo da montanha e realizámos um feito memorável que continua sendo assunto de todas as conversas em que nossos nomes são mencionados. Jorge e eu nos sentimos imensamente honrados por ter organizado este evento para vocês. Apesar da grande distância que nos separa, saibam que, na noite do evento, todos vocês estavam em nossos corações e sentíamos suas mãos unidas às nossas enquanto subíamos aquela montanha. Foi uma experiência que meu marido e eu guardaremos para sempre em nossos corações. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de ter ajudado a nossa Igreja e nossa comunidade. Que Nossa Senhora continue a abençoar a todos nós por nossa devoção e confiança e continue a nos dar forças para vencer os desafios da vida em nossa jornada de ascensão à montanha. Com carinho e bênçãos, Jorge e Sandra Gomes. Pedi uma salva de palmas. Como já disse, foi uma ajuda muito importante, não é? Muito importante, porque foi com essa ajuda que nós conseguimos pagar o mês de abril, de março, abril, metade do ouro que faltava pagar, e março, abril, e o mês de maio fica para depois da festa. A Acroarte disse que, portanto, devo pagar isto, porque isto está aqui. Depois eu vou dizer em termos concretos, vou fazer o apanhado das contas e vou dizer que está aqui à volta de mais de 150 mil euros estão aqui. Portanto, eles fizeram 52 mil dólares brutos, depois tiveram que pagar despesas, deu 44 mil dólares brutos, e depois líquidos, e depois para passar para o euro foi a 37.900 euros, quase 38 mil euros. Mas já foi uma grande ajuda, senão tínhamos aqui uma dívida que eu não sei como é que nós íamos pagá-la. Prontos. São essas coisas. De maneira que já repararam, já me perguntaram também porque é que ainda falta coisas ali. Falta o altar-mor, falta os techeiros, falta os palmites, falta os candelabros do coro alto, falta algumas coisas ainda, portanto. Isto são coisas que a gente vai ter que pagar ainda. Portanto, mas vamos sei que ainda me restam 4 anos aqui, há a dívida que a gente vai fazer, mas a gente está de pagando. Eu não queria sair daqui e o colega que entrasse entrar com dívidas. Mas pronto. Também já perguntaram a respeito das flores. As flores a gente tem que ser minimalista. Há uma regra que diz que a Instrução Geral do Missal Romano diz que em cima do altar não deve ter flores. Deve ter a matéria do sacrifício, pão e vinho e as velas e as luzes. Antigamente não havia este altar. Era aquele. E a regra era a mesma. Em cima do altar e do trono não deve ter flores. Apenas a matéria do sacrifício e as luzes. Por isso é que tinham velas. Quando houve a mudança do Vaticano, em que esse altar é que foi o centro, aquele altar ficou um bocadinho esquecido. E depois começou-se a pôr flores. E depois o que é que aconteceu?
estragou-se. Porque eles, quando eram feitos com marmoreados, não era para pôr flores. Porque depois a água, a condensação do vapor, a água que vai desfazendo as tintas e depois fica borrões. Porque é que depois se pintou? Pintou-se precisamente por isso. Está um borrão, o que é que a gente faz? Pinta por cima, que é para não se ver. Portanto, é isto que temos de ter cuidado. Portanto, as flores agora estarão aqui embaixo. A gente ainda vai estudar a melhor maneira de encontrar aqui uma solução, mas terá que ser aqui para nós preservarmos aquilo que os nossos antepassados nos legaram. Isto está aqui uma riqueza fantástica. Portanto, não... Alguém da DRAC disse-me assim, numa conversa da Direção Regional da Cultura, disse: o senhor mostra a fatura às pessoas e as pessoas já vão perceber. É que está aqui muito dinheiro. A gente não pode, este dinheiro que foi investido aqui dos peregrinos, a gente não pode agora passar uma esponja e dizer agora vamos continuar a fazer o mesmo. Não pode. Não pode, irmãos. Quem é que faz anos? Sei que a Amélia fez no dia 10 de junho, não foi? Não foi, não? O seu pai. Pensava que era a Amélia. O seu pai está lá atrás, muito bem. 10 de junho, dia de Portugal. Mais alguém fez anos hoje? Então vamos de pé para cantar aqui os parabéns ali ao nosso irmão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe.